Hoje, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os pobres de espírito. O item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral de Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurai aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa referência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e emendar-se sobre os golpes que, de tempos a tempos, desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado
a tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência, são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Parece que essa lição se refere aos dias de hoje, né? As anotações que eu fiz aqui nos diz: a humanidade cumpre os 10 mandamentos. Não podemos estar plenamente felizes enquanto há fome, guerras na terra. Eu fiquei feliz essa semana quando eu vi pela televisão os 2 presidentes da Coreia do Sul e do Norte apertando suas mãos, dando início à paz entre seus povos. Em 10 anos de guerra, mais de 4 milhões de civis foram mortos. Por último, a lição fala do efeito bumerangue. O bumerangue você joga, ele volta. O que se faz de bom, colheremos os frutos. E naquilo que erramos, teremos oportunidade de fazer as devidas correções. Então, procuremos desde já, agora, tentarmos errar menos, pois nossos antecedentes está repleto de falhas, que nesse exato momento é a nossa grande oportunidade que obtivemos para nos corrigir. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com saúde, pedir a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, nos proteja, nos guie, nos oriente. Que todas as palavras que foram ditas e que ainda serão proferidas na palestra a seguir, nós possamos assimilar e aplicá-las no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com a palavra o ilustre. Boa tarde. Todo mundo está ouvindo bem aí? Agora o microfone parece que o ambiente pega um pouco mais também, assim, né, Paulo? É bom que dá um pouco mais de tranquilidade no movimento, posso falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, está captando bem. Então tá bom, vamos lá para mais uma oportunidade de conhecermos a respeito da nossa doutrina. O Adelito já fez os agradecimentos e as honras a Deus, a Jesus Cristo e a Ave Maria. Então a gente dá continuidade aqui, depois a gente faz a referência. É interessante como qualquer fala daqui ou qualquer fala nas salas, sempre alguma coisa vai tocar a nossa vida.
pode abrir no capítulo 1, no 5, no 7, no 17, sempre vai ter alguma coisa onde a gente vai se espelhar. Se a gente não se espelhar no todo, pelo menos em parte a gente vai se ver representado ali. E foi interessante que no capítulo 7, uma das palavras que o Adelito proferiu aqui, desde o primeiro dia que a gente entra a uma casa espírita, a gente ouve para que a gente tenha cuidado, para que a gente possa fazer aquela reforma íntima, cuidar de todos os males que a gente tem, mas em especial no orgulho. Então é o primeiro de uma série, mas é o primeiro que a gente tem que ter uma atenção especial a todo dia para que a gente não venha cair nesse erro. Interessante que no capítulo que eu reservei para hoje, e como sempre, algum texto relativo à doutrina espírita, e hoje mais de uma vez a respeito da nossa palestra, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e um trecho do item Os Bons Espíritas. Na sequência, nós vamos dar continuidade, falando um pouco aqui a respeito das questões do Livro dos Espíritos, alguns ensinamentos e algumas respostas que os Espíritos nos orientam, de grande valia. E o item 4 nos fala o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, um e outro tornando-se o mesmo. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. E continua: no entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? À falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza e é o que faz a poderosa, e é o que a faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. De cara já foi muito esclarecedora, né? Por quê? Da mesma maneira como o Delito falou, tudo depende da gente. O que acontece comigo hoje é reflexo do que eu fiz no passado. E certamente o que vai acontecer no futuro, reflexo daquilo que eu estiver fazendo daqui por diante. O interessante que a gente tem na nossa doutrina é que é o seguinte: a interpretação com base na fé raciocinada. Não é a fé cega. Eu não tenho que ler e acreditar à risca. Ao contrário, nos orienta sempre a questionar, sempre procurar o sentido, a razão. E quando a gente tiver dúvida, procurar de novo. Procurar em quem tem um pouco mais de tempo, procurar nos ensinamentos e, principalmente, procurar naquilo que Jesus veio, mostrou e nos disse a seguir. Se queremos ser, como o título fala, os bons espíritas, muito provavelmente vamos ter que mudar nosso comportamento. Teremos que fazer uma reforma íntima. O que é isso? O que eu estou fazendo? O meu comportamento condiz com a palavra quando eu digo que sou cristão? E aqui falou. Se eu me digo espírita, se eu me digo cristão, eu tenho um caminho a seguir. Mas não é pelo fato de não ter seguido à risca tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que nos foi orientado, isso não me deixa de fora de ser considerado cristão, mas me recomenda retomar o caminho.
me recomenda refletir e tomar uma outra postura. Não é pelo fato de ter feito alguma coisa errada atrás que eu não tenha a possibilidade de retomar esse caminho e não errar mais. Às vezes é fácil a gente falar assim, né? Igual Jesus, vá e não peques mais. Mas se a gente tiver essa ideia de que errei, vou me policiar para não errar mais, já é um bom caminho. E se todo dia eu me policiar, todo dia eu me conter um pouquinho, certamente lá na frente eu vou perceber que a diferença foi grande. Mas eu tenho que dar o primeiro passo, porque senão eu não chego lá na frente. Então, se eu quero ser, como o título do capítulo fala, perfeito, que eu mude meu comportamento e siga essa vida. Afinal de contas, nós estamos num mundo de expiação e provas. Não seremos perfeitos nessa, né, Zé? Mas o que a gente faz aqui? Por que a gente vem aqui? Para que a gente possa reforçar, para que a gente possa alimentar esse entendimento, entender um pouco mais, refletir e falar, poxa, entendi agora. Alguns têm facilidade na percepção, não só para as questões morais, mas nas próprias questões da ciência. Tem gente que bate o olho numa questão de matemática, resolve. Tem outros que têm um pouco mais de dificuldade com o português, mas em biologia se dá bem. Mas também tem aquele que tem certa dificuldade em matemática, mas quando lê história, parece que abriu o mundo. Cada um vem com uma facilidade, cada um vem com uma vocação, cada um tem uma aptidão diferente. E é isso que faz a grandeza da sociedade onde a gente vive. Afinal de contas, o que seria se nós tivéssemos aqui só policiais? Nós precisamos dos outros, precisamos dos professores, precisamos dos médicos, precisamos dos motoristas e não dos agricultores. Quem é que vai fazer as outras coisas que a gente precisa? Nós precisamos nos relacionar. E se vamos se relacionar com outras pessoas e falamos que cada um vem com alguma aptidão, graças a Deus, porque cada um vai dar a sua contribuição diante daquilo que traz de bem, de melhor de si mesmo. E eu acho que é isso que explica um pouco da doutrina que a gente professa. Falamos e temos como princípio as reencarnações sucessivas. Mas o porquê dessas reencarnações sucessivas? Será que eu venho completo? Eu estou completo, Zé? Hoje, na atual conjuntura, tendo passado por diversas encarnações, assimilado algumas coisas, tendo que assimilar muito mais, né? Certamente. Que aprender muito. Então, se eu tenho que aprender muito, dê um clique aqui que é provável que eu não esteja completo. E como falamos, poxa, eu não sou autossuficiente, me falta entendimento de muitas coisas. Se me falta entendimento de muitas coisas, mais uma visão que eu tenho, que eu estou no caminho certo, mas eu preciso seguir esse caminho certo para ir adiante. E é por isso que Deus colocou para a gente alguns parceiros, né? E quais são os nossos parceiros? Quem que Deus colocou para a senhora, algum parceiro ao longo da vida, para que a senhora pudesse caminhar no sentido da evolução? Olha, excelente, a família. Afinal de contas, tem uns que acreditam que está numa família por acaso, né? Casou com o fulano por acaso, tem um filhinho por acaso, não tinha planejado nada, veio 1, 2, 3, né, Laine? Um ovo seco, aí o ovo seco está lá com 21 anos. Será que foi por acaso isso? Saco gestacional? De jeito nenhum. Afinal de contas, nós estamos, como falamos, num processo de evolução. Mas será que eu evoluo sozinho? A sociedade que eu estou, ela evolui também? Ela evolui, depende de quem? Depende de nós que estamos vivendo. Mas ela evolui de tal maneira que ela pode evoluir para o lado bem, lado do bom, e também para um movimento atrasado, ou pelo menos demorado, porque atrasar ela não vai, já que nós não retrogradamos, não é isso? O espírito, ele não retrograda. O que ele traz de conhecimento vai acumulando, o HD comporta tudo, né, Delito? Ele vai assimilando tudo que tem de bom e vai levando para as vidas sucessivas.
Mas eu tenho que entender que nessa família que eu estou, nós vamos seguir adiante e evoluir juntos. Não adianta o pai evoluir sozinho, ou a mãe evoluir sozinha, ou um dos filhos desgarrar e evoluir sozinho. Fez a parte dele, é verdade, mas nasceu num ambiente onde tem que caminhar juntos. E assim é a sociedade. Muitas vezes, a tarefa de toda a família é zelar por um ente querido. Às vezes até um caçula. Muitas vezes vem o pai e a mãe, nascem 2, 3 filhos primeiros, e o último vem com um espírito um pouco mais difícil. Desde pequeno percebe-se que ele está dando um pouco mais de trabalho, um pouco mais rebelde, gosta de desobedecer, chega um pouco mais tarde em casa, vai crescendo, gosta de rever com os amigos, não dá muita atenção, toma uma de vez em quando, volta para casa caindo. Mas qual a tarefa dessa família? Será que ele está ali por acaso? Muitas vezes, o propósito daquela família que foi acordado quando decidiram vir, era apoiar um ao outro, os 4 ou 5, para livrar aquele que estava precisando mais. Afinal de contas, nós vamos para um hospital se eu não estiver doente? Você vai para o hospital se eu não estiver doente? Vai a uma farmácia tomar uma injeção? Estou bonzinho, vou lá só para sentir a dor. Não vou. Eu não vou no médico. A não ser que vá para visitar alguém que está precisando de um cuidado. Mas o doente precisa do cuidado. E muitas vezes, a maior parte do cuidado ele vai receber onde? Os primeiros cuidados. Em casa. É ali em casa, quem está mais próximo, que vai perceber a mudança, que vai entender com um pouco mais de profundidade o que está passando aquele ali, e vai se juntar para salvar aquele mundo. Às vezes é a tarefa da vida toda acompanhar aquele que tem um pouco mais de dificuldade para entender essas questões da vida. E isso é o tormento? Não, essa é a missão. Cada um vem com a sua missão. A minha missão pode ser um pouco mais tranquila, a dele um pouco mais difícil, a dele ali um pouco mais pesada, mas cada um traz a sua missão, cada um carrega a sua cruz. Muitos falam, a sua vida é fácil, mas ninguém sabe da minha vida. Uma casa boa, não sabe o que eu fiz para isso. Não tem dificuldade, problema. Cada um com os seus problemas. E todo mundo tem problema. O que a gente não pode se deixar levar é por um problema e desesperar, entrar em depressão, se entregar. Afinal de contas, esmorecer, como diz no texto, se deixar levar, não vai ser um bom caminho. Diante das dificuldades, são oportunidades que Deus está nos dando para que a gente possa vencer. Ou, se por acaso eu nasci numa família, meu avô não teve muitas condições para dar para o meu pai. Meu pai também sofreu bastante, não me deu muitas condições, não teve condições de estudar. Será que eu estou fadado a também não ter um futuro melhor? Eu estou preso a isso? É condição? Minha família toda, todos sofreram, eu tenho que sofrer também. Será que é isso? Muito provavelmente, se a gente analisar com cuidado, a gente vê que o vô sofreu bastante, mas deu uma condição melhor que meu pai. Meu pai já pegou um pouquinho mais de facilidade, ralou um pouquinho mais, mas me deixou numa condição um pouquinho melhor. Se a gente prestar atenção nesse sentido, a gente já viu que ganhou ao longo do caminho. Então, eu não tenho direito de esmorecer. Eu tenho que encontrar nessa dificuldade a força que eu preciso para mudar o meu destino, para mudar o meu caminho. Afinal de contas, se não fosse possível, se não fosse permitido, nós não teríamos o título ali do capítulo, sede perfeitos. É provável que eu ainda não entenda o que é ser esse perfeito. É provável que eu precise de várias encarnações para que eu possa me aproximar dessa perfeição que é colocada aqui. Mas, se eu fizer um exame de consciência, uma reflexão, com certeza, todos nós iremos colocar na balança muito mais coisas boas do que coisas ruins.
muito mais coisas que me favoreceram do que me atrapalharam. Como falamos, se na vida nada retrograda, a sociedade não está retrogradando, não está andando para trás. Se ela está andando para frente, até os recursos tecnológicos que nós temos está me ajudando de alguma maneira. Se lá atrás não tinha gás, hoje a gente tem gás. Se lá atrás não tinha luz, hoje a gente tem luz. Se lá atrás eu tinha que pegar água na cisterna, hoje a gente tem água na torneira. Então a gente não pode desconsiderar nada disso. E voltando ao que nós falamos anteriormente, se não fossem essas diversas aptidões, diversas características e facilidades de cada um, nós não teríamos tudo isso. Então achar que o meu trabalho não tem importância, o que eu faço não tem valor, é jogar contra si mesmo. Não vale a pena. Cada trabalho, cada atitude, cada tijolinho que é colocado ao longo da vida tem sua importância. E que a gente acredite que isso é importante e cada vez mais a gente faça algo que a gente possa amanhã acreditar. Foi melhor do que ontem. Se hoje eu estou numa condição melhor do que ontem, amanhã com certeza eu estarei melhor do que hoje. Vamos entrar aqui nas questões do Livro dos Espíritos. E aqui, baseado em tudo isso que nós falamos, acreditando em seres perfeitos que seremos, cada um tem a sua desigualdade. E nesse sentido da desigualdade, eu pergunto aos Espíritos e eles vão nos responder na sequência. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Essa é a pergunta. Já começamos a responder aqui. Se todo mundo soubesse fazer só uma coisa, nós não estaríamos no estágio de desenvolvimento que nós estamos. Se nós tivéssemos só arroz, todos os agricultores tivessem excelência em plantar o arroz, depois alguém morreu. A gente já começou arroz? Aí a gente precisava de alguém que fizesse o feijão, né? Plantasse o milho, tivesse o beneficiamento de todas essas culturas para que a gente sobrevivesse. Então, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Aí os Espíritos nos respondem. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, importante, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Já tínhamos começado a responder e aqui ficou claro com os Espíritos. Para que cada um possa contribuir com aquilo que tem. Às vezes, quando a gente está falando alguma coisa aqui, dependendo do nosso grau de conhecimento, de entendimento, temos facilidade para entender. Outros demoram um pouco mais. Mas está tudo certo. Por isso que Deus nos fez diferentes. Mas, na essência, somos muito próximos, tanto que estamos no mesmo mundo. Então, não é dizer ou não achar que eu tenho muitas dificuldades e não posso estar junto aqui. Engano. Como cada um tem a sua aptidão, cada um tem o seu conhecimento, aqui nós nos completamos. Eu posso demorar um pouquinho para entender o que foi dito, mas eu ouço hoje, continuo ouvindo amanhã, e depois de amanhã, pode ser que daqui uma semana, agora eu entendi o que aquele bendito quis dizer. Mas entendeu. Então, cada um tem seu tempo
E o que não pode é esmorecer e desistir. Acreditar que amanhã vai dar certo, e amanhã, se não der, no outro dia vai dar, e acreditar e seguir adiante. Por quê? Porque somos diferentes. E vamos dizer, você não entende, você é isso e aquilo. Nada disso. Só não está preparado para aquele momento. Mas de um pouquinho à frente vai entender. Eu gosto muito de dar esse exemplo, mesmo porque aqui, como temos muitos professores, né, Paulo? A Elaine que estivesse aqui, Simone e tantos outros. Eu gosto de falar essa historinha. Aquele aluno que começou na primeira série, durante todo o ano, se ele não foi competente em estudar, se dedicar, fazer o dever de casa, ler em sala de aula, responder adequadamente à professora, prestar atenção, se ele não fizer isso, no final do ano a gente sabe o que vai acontecer. Ele não vai conseguir. Mas, no caso da professora não aprová-lo, ela está castigando esse menino? Não. Só está demonstrando que ele não obteve resultado, nota suficiente para passar de ano. Então vai ter que fazer de novo. Vai ter que resolver as questões de matemática em casa, na sala de aula, quando tiver a oportunidade de ler para todo mundo, prestar atenção na biologia, nas ciências, para poder passar de ano, conseguir aprender as coisas e seguir adiante. E esse aluno, somos nós, né, Zé? Ao longo da vida. Se ele está com aquela dificuldade inicial de aprender matemática e ciências, nós temos as nossas matérias ao longo de toda essa vida que a gente tem que aprender. E certamente tem algumas que serão fundamentais para que a gente possa ascender algo melhor. E se por acaso, mesmo depois de 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, enquanto a nossa carne, o nosso corpo aguentar, se mesmo lá na frente eu não tiver cumprido todas as matérias que me foram designadas e aceitas, né, Zé? Que é difícil ser imposto, mas na maioria a gente aceita. Não, eu vou dar conta de fazer essa matéria, até o final da minha vida eu cumpro. Se a gente não der conta de fazer, Deus vai me castigar? É isso que a gente espera? Não. Vai ser castigado por Deus? Não. Se a gente fala que é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, misericordioso, tudo pode, dele eu não devo esperar a punição. Mas, por misericórdia, e é isso uma das causas, uma das justificativas da doutrina espírita, nas reencarnações, eu vou ter que viver de novo para cumprir aquilo que eu deixei de fazer. Então, se eu tiver a oportunidade de conhecer isso agora, se eu sei que eu tenho que cumprir isso e vai ser melhor para mim, para o meu próprio desenvolvimento e todos aqueles que me cercam, então que eu dê continuidade a isso, para ser mais fácil o meu trabalho. Mas, tendo a certeza, se eu não dei conta de realizar ontem, que eu tente fazer hoje com um pouco mais de empenho. Se mesmo assim não foi possível, que amanhã eu me programe para resolver melhor. E eu tenha condições de cada dia ir evoluir. E se por acaso chegar lá no final eu ainda não cumpri tudo, não precisa desesperar, né, Zé? Depois, por misericórdia divina, a gente ainda vai ter a possibilidade de melhorarmos. Mas se eu tiver a ideia de sempre procurar me melhorar, estar amanhã melhor que hoje é um bom começo para a gente. Se eu não estiver preparado amanhã para amar como Deus nos ensina, que eu tenha a possibilidade de respeitar na totalidade. Isso já nos dá um adiantamento muito grande. Falamos da questão 804 do Livro dos Espíritos e vamos agora para 807. E olha só, e já falamos que alguns vêm com aptidão a uma coisa, outros com um pouco mais de facilidade, outros com uma condição física melhor, outros com condições espirituais melhores, e vamos ver o que eles tratam para a gente nesse sentido. E a pergunta aqui é meio dura, mas é pesada. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Direto, infelizes são. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizer sofrer. Nós estamos numa ação e reação, né, Zé? Aqui se faz, aqui se paga.
Aí pode pensar, poxa, mas o cara viveu a vida toda, pintou e bordou, morreu e não pagou nada. Aos nossos olhos pode ser, mas aos olhos de Deus nada escapa. Então, se a gente vê um cabra fortão arrochando um magrinho ali, no mínimo a gente vai falar, coitado, não pode acontecer um negócio desse aqui não, vamos dar um jeito de ajudar, vamos separar ali, porque ali não vai ficar bonito no magrinho não. Mas pode acontecer. E se ele não aproveitar aquela, como falou aqui, superioridade, ou social, ou física, ou econômica, para o bem, para o bom da vida, alguma coisa vai ter que pagar. Ou ele vai dar uns tapas no magrinho, deixar ele ali todo machucado e não vai responder por isso? Voltou a dizer, pode até ser que aqui não tenha ninguém capaz para ir enfrentá-lo e ele sai daquela questão batido. Mas isso não vai ficar apagado. Em algum momento, ele vai ter que reparar esse dano. E aqui falou, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Pode ser que nessa vida eu tenha uma certa superioridade, até física. E se na outra for aquele sequinho? Certamente eu vou ter que passar por todo aquele processo para que ele entenda o que representa estar do outro lado. Nas palavras do Delita, aqui também ele falou na questão da caridade. Se hoje nós estamos numa condição um pouquinho melhor e temos em algumas oportunidades a possibilidade de fazer uma caridade moral, uma caridade até financeira, e se a gente tiver a possibilidade, que a gente faça. Se a gente não tiver condições, que a gente não faça. Mas, tendo condição ou não tendo, que a gente não venha desdenhar do outro. Por exemplo, alguém pede alguma grana, você está achando que está meio mal vestido, ou está com um cheirinho de cachaça, alguma coisa, você já fala logo, não vou dar não porque vai tomar de cachaça. Ajudou em quê? Porque se desse o dinheiro, porque na maioria das vezes, estou precisando para comprar alguma coisa, se você tiver, dá o dinheiro. O destino que ele vai dar com o dinheiro, o problema é dele. Se você tiver condições, que dê. Se não tiver, não dê. Mas se der, também não queira que ele vai fazer o que você queira. Aí você deu, ele faz o que ele quiser. Cada um responde pelos seus. Então, se eu hoje estou numa condição melhor, que eu aproveite da melhor maneira essa condição. Se eu puder ajudar, dando um trabalho, que eu ajude, dando uma orientação, que eu ajude, fazendo um esclarecimento, que eu ajude, ou até ouvindo simplesmente, no momento de desespero, que eu ajude. Mas que eu não venha falar alguma coisa que possa atrapalhar a vida do outro. Já falamos várias vezes aqui que a palavra tem poder. Isso é consenso geral, né? Todo mundo acredita nisso. A palavra tem poder ou não tem? E tanto a palavra boa quanto a palavra ruim. Então que a gente fale só o que vem a construir. O que vem a destruir, que a gente não fale. E eu costumo falar em algumas oportunidades aqui, algumas palavras eu não gosto nem de dizer, porque ela é tão carregada de negatividade, sentimentos ruins, que certamente não é bom nem a gente falar, muito menos desejar para alguém. Fulano, você... Não. Se a gente não quer para o outro, que a gente também não queira para o próximo da gente, um filho, um esposo, a mulher, que a gente não fale. Diante dessa superioridade, que tudo nessa vida é relativo, né? Hoje, e pode ser até mesmo hoje, eu estou numa condição melhor. Amanhã eu posso estar numa situação pior. É o que a gente ouve muito aqui. O mundo dá muitas voltas. E a roda gigante está lá no topo hoje, amanhã está lá embaixo. Então a gente não sabe o que acontece. Estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Mas e amanhã? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Não é fazer as coisas com medo. Não vou fazer isso não, porque eu estou com medo de amanhã. Não. Vamos tocar nosso caminho pela linha reta, procurando fazer o máximo possível
direito, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se hoje eu estou numa condição melhor, que eu utilize da melhor maneira também. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? O que vocês acham? Uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros são responsáveis por isso? É o mesmo que a gente falar o seguinte, e já falamos desde o início, cada um responde pelos seus atos, né? Ou a gente acredita, se eu discuto com alguém, entro, saio no tapa com uma pessoa, aí a minha filha que vai pagar por isso? Não tem sentido, né? Então cada um que responde pelos seus atos. Mas qual é a resposta dos espíritos? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer, em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois esse mesmo quase sempre é quem a provoca. É o seguinte, a gente já viu aqui que é o ditado, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Deus dá o frio conforme o cobertor. Muitas vezes a gente pede, o Delito acho que comentou até na fala dele, né, Delito? A gente joga na loteria para ganhar, mas pensa em ganhar uma grana, mas Deus sabe o que passa pela nossa cabeça. Eu acredito que na maioria das vezes ele não atende esse pedido, porque ele sabe que se der para alguns vai se perder. E tudo tem sua hora certa. Muito provavelmente, mesmo com pedidos fervorosos, às vezes com promessa, com abstenções, mesmo com tudo isso, muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos. Mas não são atendidos por quê? Eu pedi com fé, eu pedi quase chorando, implorando. Faltou o quê, Elaine? Para que o meu pedido fosse atendido. Senhor, falta o quê? Às vezes você não está merecendo, né? Se eu te der isso aqui, você vai dar bom proveito? Você vai fazer bom uso disso aqui? Será que não vai ser motivo de atrapalhar mais o seu caminho? Naturalmente a gente fala o seguinte, para conhecer uma pessoa tem que dar o que para ela? Dar o dinheiro ou dar poder, né? Dá dinheiro ou dá poder que você vai saber quem é a pessoa. E muitas vezes se perde. Já falamos aqui outras vezes também, mas não é demais reforçar. Será que diante de uma tentação tão grande, nós faríamos diferente do que a gente ouve por aí? Estou passando um apertado, estou precisando de uma graninha, aí não sei de onde aparece 1 milhão numa mala. Aí você pensa, vai resolver um bocado de problema meu, vou dar uma melhorada ali, trocar de carro, fazer isso ali. Opa, mas será que vai dar uma melhorada na minha vida? Ou isso vai lascar com a minha vida? É nessa hora da provação que a gente dá o testemunho de se essas idas e vindas aqui valeu a pena ou não valeu a pena. É nessa hora que a gente fala, não está certo. É nessa hora que a gente lembra do filho, aquele que a gente nasceu junto, né? Veio da vida junta para melhorar. Aí que a gente lembra do filho, lembra da mãe, lembra do pai, e fala: se eu fizer isso aqui, não dá. Não, deixo para lá porque eu tenho um nome a zelar. Eu deixo para lá porque não foi isso que eu aprendi. É aí que a gente mostra o valor que a gente tem. Porque falando quando é tentado é fácil, né? Não, eu não vou fazer nada fora da lei porque está errado. Mas na hora que você tem aquela oportunidade, às vezes de salvar um ente querido, às vezes de dar uma condição melhor,
Aí que a tentação é verdadeira. Jesus passou pela tentação verdadeira. Será que a gente já passou em algum momento por uma tentação verdadeira? A gente passa uns apertinhos, né? Mas será que a gente é tentado lá? E mais, quando nas nossas orações matinais ou de noite para dormir, que a gente peça com fervor, que não me deixe cair em tentação, que eu não seja tentado dessa forma, para que eu não venha fraquejar. Dificuldade todos nós passamos, e esse que é o objetivo que a gente tem, superar essas dificuldades, sem lamúrias, sem chororô, sem não dou conta, vitimização, nada disso. Se a gente se diz um espírita, se a gente se diz um cristão, o ditado não pode ser em vão. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é a minha cruz que a Elaine vai carregar, nem vice-versa. A cruz dela é dela, a minha é minha, e cada um leva a sua. Por quê? Cada um acordou uma coisa lá em cima. Então que eu toque o meu barquinho. Você tocando o seu barquinho, o outro tocando o barquinho, vai fazendo o trieiro, daqui a pouco todo mundo atravessou. Mas se um fraquejar, o outro vai ter que parar um pouquinho para socorrer aqui, dar um braço aqui, a caminhada vai se tornar um pouco mais difícil, mas vamos embora. Cada um se apoiando, vamos atravessar esse rio. E na mesma sequência do Livro dos Espíritos, há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais que pensais a respeito. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar. Eu posso acreditar que eu sou feliz? O meu bem-estar depende, por exemplo, da minha questão financeira? É isso que a gente aprende aqui na doutrina espírita. A doutrina espírita tem por base a questão financeira. É isso que me move aqui? Não. Nós estamos até contrapondo a esse ponto, não é? Ou seja, nós estamos nos colocando numa posição diferente dos materialistas. É verdade que a gente precisa. Nós estamos num mundo onde eu preciso trabalhar, ser remunerado para comprar o que comer, para me vestir, para me educar, para conhecer outras coisas, mas que eu não me torne um escravo desses recursos financeiros. Eu não preciso trabalhar para juntar dinheiro para morrer rico. Não é isso que a doutrina está falando. Dá o valor devido, porque a gente precisa disso, para a construção que a gente tem aqui. Precisa do dinheiro, é importante, mas a gente tem que separar isso. A partir do momento que eu estou dando mais importância ao dinheiro, eu estou deixando de atender o que a doutrina nos prega. O material é importante, mas o espiritual é mais importante. Por quê? Vai levar alguns 100 reais lá quando você fizer a partida, Elaine? No bolso? Você pode até levar, mas vai fazer diferença? Não levou nem um sofazinho. Eu lembro aquelas alvejadas caríssimas dele, ficou tudo. O que é importante nessa intervenção da Elaine? Tudo isso é importante para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento, mas que a gente não pense que a gente vai levar essa riqueza. Por quê? Tanto a gente não vai levar, isso já é a medida que está mostrando que não é importante. Não é tão importante que eu vou levar. Mas eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho de conhecimento, das artes, para que eu possa entender um pouco mais da arte. Isso tudo vai enriquecer o espírito. Esse sim tem importância nas vidas sucessivas. E isso é que justifica. Mas ficar preso ao dinheiro, tenho que fazer isso, tenho que acumular. Com tantos anos eu quero já ter tal coisa. Acontece tanta coisa na vida
que pode favorecer a chegada desse meu planejamento, que eu possa atingir o que eu planejei, mas também pode acontecer tantas coisas que, se não acontecer, eu vou sofrer com isso, eu vou me tornar uma pessoa infeliz, muitas vezes até depressiva. Então não é isso que eu tenho colocado no meu primeiro plano. Primeiro plano, conhecer. Primeiro plano, estudar. Primeiro plano, seguir adiante nesses ensinamentos que Deus nos coloca como prioritários. Reforço, dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Não é. Se fosse, nós não estaríamos aqui. Cada um estava procurando mais e mais dinheiro. Mas isso vai me tornar feliz? E o risco, pessoal, que já foi dito, mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico chegar no céu. Será que eu vou querer passar por essa provação? Eu quero um pouco mais de facilidade, mas não estou querendo arrumar muito problema para mim não. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. Antes de terminar a pergunta, na maioria das vezes o que acontece com a gente foi fruto de quem? De nós mesmos. O que acontece comigo foi eu que fiz. Se o senhor plantar lá no terreno do senhor, vai colher. Se não plantar, não vai colher. Se plantar um arroz no tempo certo, adubando na quantidade certa, vai nascer um arroz de boa qualidade. Se jogar um arroz lá de qualquer jeito, vai nascer um arroz de uma qualidade duvidosa. Depende de mim. O que eu fizer vai refletir em mim mesmo. Então há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Mas nós temos participação? Com certeza. Quer ver? É muito fácil. Mãe, deixa eu ir para uma festa ali de fulano de tal, o som lá vai rolar até meia-noite, todo mundo vai. A maioria das vezes a mãe fala, todo mundo não é você. Eu sou sua mãe, não sou mãe de todo mundo. Então, a sociedade, ela influencia, mas o nosso comportamento também vai influenciando na sociedade, porque eu posso influenciar. Quer ver? A minha rua aqui pode ser uma beleza, todo mundo pode se respeitar, mas a gente pode não ter uma relação muito boa. Vamos começar por onde então? Eu vou bater de casa em casa, vou sair da minha casa, bater em todas as casas da minha rua, para que a gente tenha uma convivência melhor? É assim que funcionam as coisas? Assim seria o melhor caminho? Vamos fazer diferente então? Vamos relacionar melhor com marido e mulher? Pai e filho? Mãe e filho? Vamos ao nosso convívio familiar, como foi colocado anteriormente aqui. Vamos melhorar nosso convívio familiar aqui, para que a gente seja espelho do outro? O que acontece muitas vezes é o seguinte: eu sou uma pessoa agradável lá no trabalho, na escola, todo mundo fala no Noé. Noé é uma pessoa maravilhosa, mas não me dou bem com meu irmão. Está valendo o quê? Ser agradável lá fora, que na realidade é uma casca, né? Uma máscara que eu vesti e lá eu estou bonito. Está valendo o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O meu colega lá do trabalho da escola é meu próximo. Mas o meu irmão? O meu irmão está mais próximo do que o outro de lá? Então que a gente possa resolver nossos problemas aqui, que eu possa me dar bem com ele, para depois eu me preocupar com o vizinho, né? Porque o meu ambiente em casa, familiar, vai estar melhor e ele vai irradiar essa felicidade para o meu vizinho. Quando o meu vizinho perceber que eu estou cuidando melhor do meu jardim, quando eu estou colocando o meu lixo direitinho lá na lixeira, estou deixando minha frente bonitinha, ele também vai ter um pouco mais de cuidado com a casa dele. O meu vizinho não me dá trabalho, cara. Esse cara aí cuida da casa dele direitinho, nunca ouvi nem barulho
Pô, a família ali está diferente. O que eles estão fazendo? Aí sim nós vamos contribuir para que a nossa rua esteja melhor. Minha casa vai estar melhor, o vizinho do lado vai perceber, o da frente vai ver a mudança, daqui a pouco tudo mudou para melhor. Mas se eu fosse querer mudar primeiro a casa do vizinho, o outro lado da ponta, os demais, e na minha casa eu não tenho um equilíbrio, o cara vai falar: tu não está cuidando nem da tua casa, tu vai se meter na minha? Não, toma conta da tua primeiro, quando a sua estiver boa, aí você vem falar comigo. É o natural. Então que a gente cuide primeiro do nosso, que a gente limpe primeiro o nosso quintal, para depois a gente se preocupar com a casa dos outros. E aqui a resposta à pergunta, que eu já esqueci a pergunta, vamos ler de novo para a gente não errar. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilidade por isso? A resposta dos espíritos: sim. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Ou seja, o homem é um ser relacional, que a gente aprende nas aulas, né, Elaine? Se eu me relaciono bem com o outro, isso aqui vai fluir perfeitamente, não teremos problemas, distensões, dissensões. Mas se eu não me dou bem com ele, vai criar as rugas, ou as rusgas. Se eu me comporto de uma maneira tranquila para com os outros para comigo também estará numa boa relação. Então, se eu me relaciono bem com os demais da sociedade, a sociedade vai entender que isso é um processo natural e muito melhor, e vai contribuir devolvendo isso. Mas se eu vivo numa sociedade onde cada um por si e Deus por todos, eu não posso deixar cair um lápis que vem alguém que pega. Eu não posso deixar alguma coisa aberta que vem alguém entrar na minha casa. Poxa, é um Deus nos acuda. Cadê o respeito que se tem? Eu vou esperar que uma sociedade dessa venha evoluir a curto prazo? Não. Muito provavelmente ela vai ter que passar por questões sociais muito severas para que todos entendam que esse não é o caminho correto. Felizmente nós, enquanto Brasil, estamos numa sociedade que, na maioria das vezes, os entes se respeitam. Poxa, Noel, mas vem no jornal todo dia, no jornal impresso, televisão, rádio, brigas, mortes. Às vezes nós precisamos passar por esses processos para que a gente entenda que esse não é o caminho correto. O que aconteceu na Boate Kiss, onde morreram mais de 242 pessoas? Agora vamos falar assim sinceramente. Se tivesse morrido 2, 3, 4 pessoas, será que ia chamar tanta atenção para a gente assim? Então ia morrer 5 ali, depois ia abrir outra boate lá, morria mais uns 4, e assim ia. Muitas vezes a gente precisa passar por um choque muito grande para que a gente possa tomar um outro rumo. Será que hoje, lá naquela cidade de Santa Maria, os bombeiros e as outras instituições, a prefeitura, a polícia, será que eles estão cuidando daqueles estabelecimentos da mesma maneira como eles cuidavam antes? Certamente não. Por quê? Porque tragédias talvez até maiores pudessem acontecer. Mas se não acontecesse uma dessa, talvez não alertasse. Então, muitas vezes a gente precisa passar por uma situação muito complicada, muito difícil, para que o rumo seja mudado. E agora, para que a gente possa deixar como reflexão e levar para casa. Um estado brasileiro que a gente considera um dos mais bonitos, uma cidade maravilhosa, nesse momento está sob uma intervenção do Exército na área de segurança. Será que, se não acontecesse alguma coisa nesse sentido, iria melhorar a curto prazo? A gente não está nem fazendo balanço aqui se está bom ou se está ruim, mas alguma coisa certamente teria que ser feita
para que mudasse esse rumo daquela sociedade. Nós que estamos aqui, certamente temos alguns parentes que moram lá, a gente viaja para lá, mesmo a serviço a gente vai para lá. Se nós não estamos diretamente ligados, estamos no Estado nesse momento, a gente pode ajudar enquanto sociedade, porque somos brasileiros, tem parentes nossos que estão lá. Como é que a gente pode então ajudar à distância? Vamos pelo menos fazer uma oraçãozinha. Lembrar quando a gente vê aquela matéria ali no Jornal Nacional, que Deus ilumine aquele caminho, que Deus ilumine aquele canto, que dê discernimento para quem está comandando aquela situação, que dê força, porque força contrária é para tirar aquela ideia de que está lá trabalhando pela paz, tem muitas. Quando a gente vai mexer no bolso de alguém, vai mexer com os interesses de quem está mandando, quem está comandando, o chumbo é grosso. Então quem está lá, que a gente imagine, dê força daquilo, que ilumine, que proteja, que aqueles soldados, policiais principalmente, quem está trabalhando ali no Rio, que está sem receber seu salário nos hospitais, nas casas de recuperação, nos presídios, que possam encontrar um alento, um respiro, para que siga adiante. Daqui a gente tem que vibrar positivamente para eles. Por quê? Se nós não nos conscientizarmos que fazemos parte dessa sociedade, se a gente não considerar que lá é parte de nós, daqui a pouco lá se acaba e depois a gente vai esperar só a hora daqui acabar também. Então a gente tem que se unir, se não é presencialmente, se não é com força, pelo menos em pensamento, em oração, daqui que a gente vai ajudar para lá. Então era isso que eu gostaria de deixar, que além de todos os ensinamentos, de todo o reforço que é dado quando a gente vem aqui, nos cultos que a gente faz no lar, e aqui foi feito pelo Paulo há pouco tempo, e isso também contribui de maneira decisiva para o bom desenvolvimento da comunidade, da sua quadra, que a gente faça isso na nossa casa, e que a gente lembre nesse momento, que a gente peça, quem está no presídio, quem está nos hospitais, quem está numa situação de desespero, que possa encontrar um conforto nesse momento. Assim nós estamos contribuindo para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa família, da nossa comunidade, enfim, para o desenvolvimento do nosso país. Que rico nós somos, mas precisa que cada um faça a sua parte, cada um utilize da sua aptidão, como falamos anteriormente, para a gente ter um Brasil melhor no futuro. Somos um país ainda novo, 500 e poucos anos, 518 anos. Muitos comparam, mas lá na Suécia, nos Estados Unidos, assim, cada um no seu tempo. São nações mais antigas, passaram por diversos problemas, muitos países passaram por guerras para estar onde está. Que a gente não espere passar por uma guerra para estar numa situação melhor, porque a gente não sabe quem vai sobrar. Então, vamos cada um fazer a sua parte e vibrando, lutando para que a gente tenha um futuro melhor. Não só hoje, mas e principalmente nas próximas vidas. Okay? Alguém quer fazer um comentário? Alguma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Pode falar, Nina. Levantou o dedinho? Não. Pode. Quer que faça a prece? Então, já que não tem, então vamos nos preparar aqui para fazer a prece final. Nos colocarmos numa posição de conforto, respirar profundamente, elevar nosso pensamento e agradecer principalmente a Deus pela sua infinita misericórdia, agradecer e por todos aqueles que conviveram e repassaram esses ensinamentos para nós, tiveram a possibilidade de escrever de uma forma mais simples para o nosso entendimento, dos espíritos que nos ajudam dia a dia nessa caminhada. E agradecer de maneira especial a Virgem Maria, Maria de Nazaré, que nos abriga nesse lar, que nos ampara, que nos conforta, que nos cobre com o manto sagrado. Que tenhamos a possibilidade de entender todos os ensinamentos que aqui são proferidos, que a cada um seja dado de acordo com o seu merecimento, mas que estejamos prontos a receber. Que possamos entrar naquele portão e dizer: eis-me aqui, Senhor,
fazei um instrumento da vossa paz. E que quando a gente saia daqui, a gente leve esses ensinamentos, que no momento que eu for tentado, eu dê a resposta que o Senhor espera. Que quando eu for indagado pela criança, eu possa orientar da melhor maneira. Quando eu for tentado, num momento de desespero, eu tenha entendimento, paciência e perseverança que amanhã estará melhor. Que a gente possa pensar e emanar agora pensamentos positivos para aqueles que estão nas casas de detenção, nos hospitais, aqueles que estão esperando um atendimento para salvar a própria vida, que tenham paciência, que acreditem, tenham fé que amanhã estará melhor. E que diante de todas as dificuldades possamos sempre acreditar em Deus, que amanhã vai ser melhor, que a semana vai ser produtiva e que o mês nos reserve tudo de bom, sempre diante dos desígnios daquilo que Deus reservou para a gente. Agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja.